Olá, graça e paz. Que bom estarmos juntos outra vez para mais um encontro na mobilização da Força Tarefa. Eu creio que você esteja sendo abençoado através desses momentos que nós temos passado juntos na nossa campanha de oração e de consagração. Eu, particularmente, tenho sido muito abençoado compartilhando a palavra de Deus com você. Eu não sei se você sabe, mas se você congrega comigo na comunidade, eu tenho uma forma de preparar os estudos. Eu sempre oro e peço para o Espírito Santo de Deus para que ele traga ao meu pensamento os textos bíblicos que ele quer que eu compartilhe. E eu entendo nisso a direção que ele está dando para a palavra que precisa ser anunciada como uma resposta, como uma direção, como uma instrução dele para o seu povo. Então, eu não escolho os textos aleatoriamente. Eu oro, eu fico aguardando em Deus a inspiração para poder selecionar os textos. E eu estive olhando para o texto do primeiro dia, do segundo dia, e nós já estamos no nosso terceiro dia de consagração. E eu gostaria que você fizesse uma tarefa. Se você tiver um tempo, eu gostaria que você pegasse alguns dos textos que eu mencionei, que você escrevesse estes versículos e olhasse com cuidado para eles. E você fosse ali e marcasse a palavra que destacasse, que lhe chamasse atenção, uma palavra que naquele texto ou naquele versículo poderia ser para você um conselho, um direcionamento, algo que Deus esteja mostrando para que você medite, aplique, aprenda mais, porque é desta forma que normalmente eu preparo as mensagens. Eu pego o texto e eu vou alinhando os pensamentos, eu vou compreendendo aquilo que Deus está me dizendo por meio das palavras que estão sendo reveladas. Se você pegar os textos que eu passei para você, então não fui eu quem escolhi os textos. Eu orei, Deus me deu textos para o primeiro dia, para o segundo dia e para esse terceiro dia. E se você parar e olhar, você vai notar que às vezes, explicitamente ou às vezes implicitamente, todos os textos falam de prosperidade. Eu até fiz uma observação no vídeo, no comentário, sobre prosperidade, para que as pessoas não pensem que eu estou falando de prosperidade num sentido material. Jesus Cristo fez uma observação que eu até alertei durante a ministração, para a verdadeira prosperidade bíblica. Ela não depende da quantidade de bens que uma pessoa possui, mas do quanto de Deus há nela. Eu fiz essa observação exatamente porque Deus estava dando vários textos onde a palavra prosperidade aparecia com um certo destaque. Eu falei em ser bem-sucedido, eu falei em ser próspero, eu falei em ter êxito. Mas se você me perguntar, bispo, nesses textos todos, embora a maioria deles cite prosperidade, você acredita que essa é a ênfase do Espírito? Essa é a palavra que realmente Deus quer destacar nesse momento? Eu acredito que não. Embora todos os textos mencionem prosperidade, direto ou indiretamente, e é claro que Deus tem interesse sim no nosso êxito, na prosperidade dos seus servos, o que mais me chamou a atenção nos textos é a palavra confiança. Em alguns textos ela aparece assim explicitamente. Em outros textos ela está implícita. Mas, olhando para as palavras reveladas que nós recebemos até agora, o terceiro dia da nossa mobilização, eu vejo o Espírito Santo apontando para a pessoa do nosso Deus provedor e não diretamente para a providência dele. E você talvez diga, isso faz alguma diferença, bispo? Faz toda a diferença. Nós servimos um Deus que é provedor e provisão ao mesmo tempo. Mas é muito importante que neste momento você entenda a ênfase que o Espírito de Deus está dando à palavra revelada. E normalmente quando nós estamos vivendo um tempo de crise, de necessidade, principalmente como esse que nós estamos vivendo agora, e nós temos um texto onde Deus diz, eu vou fazer você prosperar, você vai ser bem-sucedido. Nós temos uma tendência a pegar essa parte interessante, porque ela vem mais de encontro com a nossa necessidade palpável, com a nossa necessidade real, com aquilo que nós estamos vivendo. E nós podemos reduzir aquilo que Deus está falando, como se tudo o que estivesse no texto fosse uma resposta para a nossa necessidade humana, material.
Deus, ele tem provisão, eu tenho certeza, para todas as nossas necessidades, inclusive as materiais. Mas eu gostaria que você enxergasse no texto algo mais profundo do que aquilo que é material e necessidade. Eu estou falando da pessoa de Deus, da necessidade que você tem muito maior de ter um relacionamento com Ele, de você ter vínculos fortes de comprometimento, de fidelidade, de intimidade com o Senhor, para que a prosperidade dele seja na sua vida uma consequência e não uma prioridade. Jesus Cristo disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Qual é a prioridade? O reino de Deus. O reino é comida? Não. É bebida? Não. Paulo disse aos Romanos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde nós vamos encontrar essas três coisas em plenitude? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu quero que você perceba que a palavra-chave, embora ela apareça na maioria dos textos como prosperidade, a palavra-chave, na verdade, é confiança. E eu quero que você dê ou receba a ênfase, a revelação, a medida real que Deus está oferecendo para você nesses dias, enquanto você está meditando nestes textos. Porque você pode se aproximar de Deus desejando aquilo que Ele tem. E no caso, o nosso Deus provedor tem provisão. Então, se você me perguntar, há prosperidade nesse relacionamento? Há, mas ela não é o meu objetivo principal. Ela é consequência do meu relacionamento com Deus. Eu sou abençoado, eu sou próspero, não é porque eu busquei Deus para encontrá-la. Como se eu estivesse pensando assim, eu preciso de algo e eu sei quem tem. Então eu vou me aproximar dele porque eu sei que eu vou conseguir o que eu quero, porque é o que eu julgo ser necessário e mais importante para mim. Esse pensamento está errado. O que você precisa pensar é: eu dependo de Deus totalmente. Eu sou absolutamente necessitado do Senhor e eu vou buscar Deus por Deus mesmo. Ele é um Deus provedor. E no meu relacionamento com esse Deus provedor, que também é meu Pai, eu vou encontrar toda a provisão que eu necessito, não só material, provisão para o meu físico em forma de cura, provisão para a minha alma em forma de paz, provisão para as minhas causas em forma de justiça, provisão espiritual, estou falando tanto de fruto quanto estou falando de dons. Na verdade que o Senhor é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. E nós devemos buscar Deus por quem Ele é e receber dele por dádiva, graça, misericórdia, aquilo que Ele oferece por ser um Pai amoroso. É próprio do Pai querer cuidar do filho. É próprio do Pai ser o provedor. Então, quando você se aproxima de um Deus que você conhece como seu Pai de fato e confia nele de fato, você não se preocupa com a provisão, porque você sabe que já é papel do Pai provedor que te ama garantir o pão nosso de cada dia. Então, é muito importante que você perceba que Deus ele está trabalhando duas coisas paralelamente em cada texto que Ele tem dado. E por que, bispo, você está dando tanta importância para isso? Bom, primeiro porque eu orei e pedi para Ele a palavra revelada dEle. Quando Deus começa a repetir muitas vezes um assunto, é porque Ele quer chamar minha atenção para aquilo. Então, no primeiro dia, Deus me dá um texto que fala do homem feliz, bem-aventurado, próspero. É um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você percebe que essa prosperidade é consequência do temor. Essa paz dentro do lar, essa harmonia dentro de casa é fruto do relacionamento que ele tem com o Deus a quem ele confiou sua vida, sua casa e todos os seus dias. Quando Deus me deu aquele texto, eu enxerguei ali prosperidade, porque na casa daquele homem bem-sucedido, as coisas estavam dando muito certo. No segundo dia, Deus me dá um outro texto e ele fala a respeito de duas árvores. Na verdade, esse exemplo das árvores parece que está nos acompanhando nesses dias agora. Ele fala de uma tamargueira, que é um arbusto seco, e ele fala de uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que também é símbolo de prosperidade. Ou seja,
Outra vez Deus está insistindo com a mesma mensagem. Quando Deus me dá 2 textos seguidos falando da mesma coisa, é como se ele dissesse: César, preste atenção. Eu quero que o meu povo me conheça por quem eu sou e confie em mim absolutamente por quem eu sou, certo de que a minha fidelidade, a minha bondade, a minha justiça, a minha graça, o meu poder, a minha soberania, o meu governo, o meu zelo pela minha palavra, o meu cuidado com o meu povo vai acobertá-los, vai supri-los, vai honrá-los, vai torná-los não apenas vencedores, mas mais do que vencedores na sua experiência pessoal. Mas não é porque o povo se aproximou de mim, cheio de necessidade, que eu estou movendo, porque necessidade todo mundo tem. E se a pessoa vai à presença de Deus só porque tem necessidade, ela vai, na verdade, pensando muito mais no benefício, ela vai pensando muito mais no que ele tem. Aí eu não estou falando, querido, que é pecado ou errado você desejar o galardão. O Senhor diz assim que fé é isso, é uma certeza que nós temos no nosso coração de que aquilo que nós não vemos diante dos olhos é real para nós, porque Ele falou. E aquele que se aproxima de mim, creia que eu existe e que eu vou responder presenteando. Então, nós servimos um Deus doador, nós servimos um Deus que dá. Agora, eu queria que você diferenciasse o bem da dádiva que Ele dá, da dádiva ou do doador que Ele é. Todas as vezes que eu me encontro, pelo menos nesses últimos tempos, eu tenho repetido para o povo Tiago 1,17, que diz assim: vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Ele é um Deus absolutamente confiável. O que vem descendo desse Deus amoroso? O que vem descendo do Pai da eternidade? O que é que vem descendo do Pai das luzes, do Pai nosso que está no céu? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, inclusive o pão nosso de cada dia. Agora, uma coisa é você ir na presença do Pai, porque você precisa do pão nosso. E outra coisa é você olhar para Ele e dizer: você é o pão da vida. Nem só de pão viverá um homem, mas daquilo que sai da boca do Senhor. É a tua natureza, é o teu caráter, é quem o Senhor é de verdade. O Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos. E eu me sinto cuidado. Eu me sinto abençoado, mesmo em momentos de adversidade, de luta, de dificuldade, como esses que nós estamos vivendo. Eu orei e pedi para o Espírito Santo: me dê, Deus, um texto para o 3º dia. E Deus me dá, de novo, um texto semelhante àqueles que eu já venho citando. É Deus insistindo com a mesma coisa. O texto é o nosso versículo-chave para esse dia. É Jeremias 29, versículo 11. Eu vou abaixar aqui a minha cabeça para olhar no tablet. Está escrito: porque sou eu, diz Deus, que conheço os planos que eu tenho para vocês. Aqui eu já tenho uma pista, como é que ele começou a conversa. Porque sou eu sou aquele que conhece o plano. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Olha aqui de novo a palavra. Eu tenho planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Eu vou falar sobre isso com você ainda, sobre essa afirmação de Deus. Eu não tenho planos de causar dano. Eu tenho plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você sabe, querido, que numa época como essa que nós estamos vivendo, quando tantas pessoas estão desesperançosas, dizem que a esperança é a última que morre, mas algumas pessoas já perderam a esperança de dias melhores, de algo novo romper nas suas vidas. E eu creio absolutamente que o Deus que nós servimos, Ele não depende de circunstâncias para nos abençoar. Eu estou profetizando de olhos abertos que você vai ver mais de Cristo nessa crise. Que Ele vai se revelar para você no meio dessa dificuldade, mas não apenas como aquele que pode resolver teus problemas e suprir suas necessidades. Até porque, querido, as necessidades da terra um dia vão acabar, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. A nossa maior necessidade, o vazio, o grande vazio, é de Cristo no coração. É Ele quem vai ser saciedade
para a sua alma. E depois que você comer desse pão e beber desse cálice, querido, você vai ter fome, você vai ter sede, e você vai dizer: Senhor, eu sei que eu tenho garantida em Ti a vitória, porque Cristo venceu todas as coisas naquela cruz. Mas eu oro e eu te peço que, em cima dessa vitória garantida que o Senhor já me deu, o Senhor manifeste novidade para essa situação que apareceu agora, o inesperado. Eu nunca tinha entrado numa pandemia e estou diante de uma. Eu nunca estive tanto tempo em quarentena, parado, sabendo que as dívidas estão rolando, tá tudo aí, os boletos com prazo para vencer, conta para pagar, responsabilidades eu tenho e muitas dentro da minha casa. Como é importante, querido, você ir para uma mobilização como essa, dizendo: Deus, eu tenho paz no meu coração, porque a palavra-chave para mim não é prosperidade. A palavra para mim chave, que está sendo revelada na tua palavra, é confiança no Deus do plano. O amor está no controle do plano. E eu creio que há uma colheita para você, mesmo fora de época. Talvez você diga: a época não está para fruto, o mar não está para peixe. Só que Deus é Senhor do oceano, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do céu. Eu creio que Ele seja o Senhor da sua casa, da sua família, da sua vida. E eu vou orar. E eu vou orar não pedindo a Deus apenas: Senhor, supra necessidades. Seja o Senhor a saciedade plena deste coração. Eu não vou orar assim: Deus, dê para ele o que ele precisa, porque eu sei que o Senhor tem. Eu vou pedir: Deus, se derrame sobre essa mulher, sobre esse homem, até o ponto dele transbordar do conhecimento e da graça do Senhor. Aí vai haver uma quietude, vai haver uma paz. Não é que não vai haver temporal, é que agora eu entendi. O Deus do plano, Ele não planejou o dano. O prejuízo não está planejado. O que está planejado é esperança e um futuro que eu creio vai ser surpreendente em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai querido, meu coração está cheio de gratidão, porque eu sei que Tu és uma fonte de provisão mais que abundante para famílias mais que abençoadas. Eu creio que esse homem que teme ao Senhor, que esta mulher que serve ao Senhor, que esta família que unida na Tua presença busca a Tua face, tanto quanto esta pessoa que como indivíduo está diante de Ti nesta hora e talvez ela não tenha a concordância do marido, da esposa, dos filhos, talvez nesta casa ela seja a única que esteja crendo contra a circunstância. É verdade, Deus, que ela não é a única, porque Jesus Cristo está sentado à Tua direita intercedendo por ela. O Teu Espírito geme com gemidos inexprimíveis exatamente por causa desta filha amada, desse Teu Filho. Eu tenho certeza, Pai, que eles não estão orando sozinhos, ainda que sejam 2 ou 3, porque eu também estou orando com eles. E há muitas famílias reunidas nessa grande mobilização, orando. E a nossa oração hoje, diante da palavra revelada, é: mostra-te, Deus, revela-te, Senhor, como um pai para aqueles que se sentem órfãos. Revela-te como um Deus todo-poderoso para aqueles que sentem extrema fraqueza e incapacidade para dar mais um passo. Se mostre, Deus, pastor dos pastores, para essa pessoa que precisa de um guia. Se mostre, Deus, como o conselheiro que vai sussurrar ao ouvido a palavra certa. Talvez não seja Deus só uma bênção material, temporária, tudo que ela realmente precisa, embora talvez ele e ela ache que tudo seria resolvido se simplesmente houvesse dinheiro, ou uma mudança de comportamento, ou uma nova decisão. Deus, amplia a visão do Teu povo, para que eles vejam na Tua voz, em Jeremias 29:11, eu, o Senhor, eu tenho planos a Teu respeito, e não constam nesses planos que eu escrevi, desenhei, planejei, danos, prejuízos. Embora, Deus, esse mundo tenha aflições e haja dor e sofrimento, eu sei que o Senhor não tem prazer nele. Então, Deus, eu te peço, livra esta família, livra este lar, livra da seta, do dardo inflamado, livra do mal, livra da praga, da peste, da mortandade, da doença. Deus, em tempos de crise, há uma família em Cristo, há um homem, uma mulher, uma pessoa, um indivíduo, um adorador,
que está olhando fito no Senhor. Deus, eu sei que as tuas mãos estão cheias, mas nesse momento eu não estou olhando para as mãos que prosperam. Embora eu saiba que o fato de eu me aproximar do Senhor, o Senhor é um Deus tão maravilhoso que sabe presentear os teus filhos carentes de ti. O meu coração, os meus olhos estão voltados para a tua face. Como diz a canção, não buscamos apenas as tuas mãos. Tua face nós queremos ver e conhecer o teu grande amor. Revela a tua glória com poder. A minha oração é que essa família veja a tua glória em dias de crise. Em tempos, Deus, de escuridão, haja luz. Eu estou profetizando que a tua bênção recai sobre este lar, sobre esta vida, sobre essa família, tão necessitada de tudo, mas como eu e a minha casa, necessitados absolutamente de Jesus. E obrigado, Deus, tudo que eu mais precisava, o Senhor ofereceu naquele Calvário. Já faz 2000 anos que o Senhor nos deu infinitamente mais além do que nós poderíamos imaginar. A tua graça nos basta, nós a recebemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu desejo que o seu terceiro dia de campanha seja maravilhoso. Eu desejo que o seu início de semana seja surpreendente. Eu gostaria que você participasse conosco da celebração que vai acontecer na Embaixada, que vai ser transmitida às 9 da manhã pelo YouTube e vai ficar disponível no nosso canal o dia todo para você assistir. Eu quero que você, por favor, veja o vídeo, leia a mensagem curtinha que está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu quero que você veja no aplicativo a mensagem estendida que eu escrevi para os membros e que outras pessoas também podem ler. E eu quero que você também aceite o desafio que está sendo proposto para você. No primeiro dia, senta na mesa para ter comunhão. Isso também simboliza o teu relacionamento com Deus, também simboliza a harmonia dentro da sua casa. E hoje eu gostaria muito que você orasse e pedisse ao Espírito Santo, dos 9 frutos citados, na verdade o fruto é um, ele se desdobra em 9. Qual deles, Deus, eu tenho tido maior dificuldade para manifestar? Se precisar, faz lá marca na sua Bíblia, começa a colocar diante de Deus como um propósito. Eu quero ver Cristo manifesto na minha vida de maneira cada vez mais intensa. É o que eu oro, é o que eu desejo para você, para a sua vida e para a sua família, acompanhado de um grande abraço no nome de Jesus.